Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. United Airlines, conectando pessoas, unindo o mundo. E HCor, tudo isso num só HCor. São 8h20, hora de conversar com a Mônica Bergamo. Hoje a Mônica vai falar sobre mais um reconhecimento oficial da morte num período da ditadura militar aqui no país. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Barão, a jornalista Idelgar Angel recebeu há pouquíssimos dias a certidão de óbito do seu irmão, o estudante Stuart Angel Jones, e de sua mãe, a estilista Zuzu Angel. Ambos foram mortos pela ditadura militar, num dos casos mais cruéis, perversos daquele período de tão triste memória, né, Barão? Para quem não sabe, o Stuart Angel, ele foi de uma das siglas que lutou contra a ditadura militar, o MR8, foi preso e desapareceu. A mãe dele, Zuzu Angel, ela era na época, nos anos 70, Barão, ela era na época uma estilista muito reconhecida internacionalmente, mas ela era, vamos dizer assim, até um pouco alienada sobre o que se passava nos cárceres da ditadura, sem qualquer militância política, sem qualquer envolvimento político, até que ela foi abatida por essa tragédia, né? Ela deu de cara com essa tragédia brasileira, algo que eu digo até que é indescritível, né? Que é uma mãe não saber onde está o seu filho. A Zuzu, então, mudou da água para o vinho, ela passou a bater de porta em porta, de quartel em quartel, procurando o seu filho, perguntando se ele estava lá, onde estava o seu filho, procurou militares que ela conhecia, começou a denunciar a violência do governo militar dentro e fora do Brasil, onde ela tinha, como eu disse, muita projeção. Ficou histórico um desfile que ela fez lá fora com estampas nos vestidos, estampas de tanques de guerra, canhões, pássaros engaiolados, meninos aprisionados, anjos amordaçados. Passou a fazer essa denúncia pública e passou, portanto, a ser um incômodo muito grande para o regime militar brasileiro, para a ditadura militar, até que em 1976 a Zuzu morreu em um acidente de carro em São Conrado, no Rio de Janeiro. Segundo a versão oficial daquele tempo, né, o acidente foi um acidente mesmo, mas essa versão nunca foi engolida pela família da Zuzu, nunca foi aceita como verdade por militantes de direitos humanos, e investigações, por fim, mostraram que foi um acidente planejado pela ditadura. E depois de anos e anos e anos, Barão, desse assassinato, em 1976, 43 anos depois da morte, né, a filha da Zuzu, a Idelgar, irmã do Angel Stuart Jones, recebe do Estado brasileiro, enfim, a certidão de óbito dos dois, né, 2 certidões de óbito, onde consta como causa da morte, morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 64 a 1985. É um caso muito parecido, Barão, com um recente que virou um escândalo, né, que é o do pai do presidente da OAB, do Felipe Santa Cruz, o estudante Fernando Santa Cruz, que também foi morto e também teve a sua certidão de óbito emitida há muito pouco tempo. E ele que foi atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, a memória do pai dele, né? O Bolsonaro disse que ele tinha morrido de um outro jeito, depois disse que foi no Supremo Tribunal Federal, falou que não sabia de nada, enfim. Esses casos são 2 casos muito parecidos, históricos e emblemáticos, Barão. Muito importante a emissão desse documento. Para quem quer saber um pouco mais, a Zuzu virou filme, né? Tem um filme chamado Zuzu, que é maravilhoso, e foi para ela que o Chico Buarque fez aquela música maravilhosa, linda, uma das mais lindas dele, que se chama Angélica. Não sei se a gente tem aí no ponto para tocar e encerrar o nosso comentário. Vamos ouvir um trechinho, vamos lá. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho. Vou deixar de fundo a música aí, Coutinho. Recomendo todo mundo que a Mônica recomendou, né? Para assistir esse filme. Esse filme conta exatamente o que aconteceu naquele tempo. Tem uma interpretação maravilhosa da Patrícia Pilar. Tem a Luana Piovani interpretando a Elke Maravilha, que foi muito amiga da Zuzu nessa época, né?
Eu tô no filme, agora que eu lembrei. Você tá também, Mônica? Olha que chique, hein? É o seguinte, eu fui fazer a cobertura, muitos anos atrás, eu fui fazer a cobertura de uma das filmagens, e no dia era uma cena numa boate. Então, opa, que beleza! Eu não sei nem se eu apareço, eu vi o filme e não consegui nem me identificar. Mas eu lembro que eu participei como figurante ali, porque eu tava sem fazer nada, eles falaram, senta aí na ponta. Agora eu lembrei, ó, como é que é a memória, eu nem lembrava. Mônica, vou ter que rever esse filme pra te achar, porque eu não lembro de ter te visto lá não, mas de qualquer forma vou ter que rever o filme. Mas o filme é lindo e conta essa história dramática, né, Barão? Porque realmente uma mãe que vai de quartel em quartel, porta em porta, e não se conformou nunca em não encontrar o filho. E assim como a mãe, a avó do Felipe Santa Cruz, presidente do OAB, que agora faleceu há pouco tempo e passou a vida, né, procurando o seu filho e querendo enterrar o seu filho, e querendo saber onde ele estava, e querendo saber do corpo, e querendo essa certidão, que enfim sai agora, Barão. É isso aí. Então, pelo menos ele garante agora com o documento oficial da morte da mãe e também do irmão naquele terrível período da ditadura militar. Mônica Bergamo, que agora descobri também é atriz, né? Olha só que maravilha, hein, Mônica? Volta amanhã nesse mesmo horário. Um beijo, até lá, Mônica. Um beijo, Barão.